seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que bom estar com você mais uma vez, conversando sobre temas tão importantes a respeito da nossa saúde, a respeito da saúde da nossa família. E assim, quando conversamos um pouco mais, aprendemos a cuidar melhor das pessoas que a gente ama, não é mesmo? Olha, gente, hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre a vacinação contra o coronavírus. A gente sabe que é de extrema importância que a população que esteja no seu momento realmente busque, realmente se vacine para a gente lutar contra o coronavírus. A gente sabe que é preciso isso, é preciso uma luta coletiva, um esforço coletivo para combater o coronavírus, não é mesmo? A gente sabe disso, não é novidade para ninguém. Precisamos manter as medidas de segurança, bem como avançar na vacinação. E o que é que estamos vendo? Várias cidades do Brasil, inclusive aqui em João Pessoa e algumas outras cidades paraibanas, já começaram a vacinar os públicos, a população sem comorbidade e menor de 60 anos de idade, né? Ou seja, população não idosa. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque a vacinação começa a chegar num público, numa população, na faixa etária que estava sendo muito afetada pelo coronavírus. Então, que bom que nós chegamos nesta fase, devagarzinho, as cidades paraibanas vão também alcançando essas faixas etárias. É importante que a gente avance sim, e a gente vai tirar dúvidas, afinal de contas, muitas dúvidas surgem a respeito das vacinas, dos tipos de vacinas, e também surgem em relação, olha só, os problemas de saúde que podem surgir, na verdade, sintomas, algum tipo de sintoma, algum tipo de reação que possa dar após a vacinação. Então, para a gente compreender um pouco melhor, vamos trazer o Dr. Rodolfo Bacelar, que sempre está aqui conosco, nos ajudando a compreender um pouco melhor sobre esses temas de grande importância. Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Viva Saúde mais uma vez. Que bom tê-lo aqui conosco. É um prazer de novo, Mirna, estar aqui conversando contigo, trazendo essas informações. E a gente está num momento diferente agora, né? Um momento de esperança. A gente agora tem as vacinas, começou a vacinar a população num ritmo mais acelerado. Então, tudo isso vai ser de grande valia, tirar essas dúvidas, para que as pessoas vão aos postos de vacinação com segurança, sabendo que estão se protegendo e protegendo as pessoas que amam também. Pois é, doutor Rodolfo, realmente a população inteira comemorando esse fato, né? Cada vez que vai avançando um ano a mais, é uma comemoração. A gente observa até nas redes sociais a festa que as pessoas fazem na hora realmente de tomar a vacina, porque é um alívio muito grande saber que está um pouco mais protegido, não totalmente, mas um pouco mais protegido contra o coronavírus. Doutor Rodolfo, é importante realmente que essa vacinação chegue a essas outras faixas etárias, os menores, os idosos, as pessoas não idosas. É importante. Por quê? É extremamente importante, porque são essas pessoas também que circulam e que levam a doença para os idosos. A gente tem uma ideia inicial de que vacinação é acabar com a circulação do vírus. Isso também, mas isso demanda uma grande parcela da população imunizada. O primeiro objetivo de imunizar as pessoas consiste com que você tenha uma diminuição dos casos graves, e aí você reduz a sobrecarga dentro dos sistemas de saúde. A gente começou a vacinar pelas populações que têm maior risco de ter esse adoecimento grave, e vendo as UTIs, os números de internação, a gente já nota o impacto da vacinação nos idosos. A gente tem cada vez mais uma redução da faixa etária das pessoas que se internam com doença grave. E agora, dentro dessa progressão, a gente precisa imunizar a população como um todo, para que a gente diminua a possibilidade de você ter casos graves também nos mais jovens, que são acometidos, são população economicamente ativa. E passando disso também, a gente progredindo na imunização, a gente vai chegar num ponto em que, com a grande parcela da população imunizada, a gente vai voltar à vida normal. Então, a questão das máscaras, do distanciamento social vão ficar num passado triste, mas um passado. Até lá, a gente tem que manter tudo isso. Manter higienização das mãos, distanciamento social, o uso de máscaras. A única forma da gente voltar a ter uma vida relativamente normal é exatamente através das vacinas. Doutor Rodolfo, apesar da vacinação estar avançando, uma dúvida surge na cabeça da população hoje, o seguinte fato: essas vacinas foram feitas, né, com base
na primeira cepa de coronavírus, né? Aquela que subtende, né, que até que se prove o contrário, veio de Wuhan, veio da China. Mas e aí? A gente está completamente seguro em relação a essas outras cepas? Completamente seguro, claro, que eu estou falando dentro dessa margem de proteção que a vacina pode nos dar. Nós estamos assegurados também dessas novas cepas que foram surgindo ao longo dos meses? Isso é uma questão extremamente relevante, Mirna, e que a gente se pergunta todos os dias. E primeiro é entender de onde surgem essas variantes, essas novas cepas. E elas surgem da evolução do vírus. É a questão darwiniana mesmo, do darwinismo, de que o mais apto é que ele vai sobreviver. Então, o vírus, a mutação que existe, a que consegue se disseminar por mais tempo, é ela que vai predominar. Nesse contexto, a gente corre contra as novas cepas. Então, quanto mais eu vacino as pessoas, eu diminuo a circulação, quanto mais as pessoas usam máscara, quanto mais as pessoas promovem o distanciamento social e higienização das mãos, evitam o contato das mãos com os olhos, com a boca, mais eu diminuo a chance de ter uma nova variante. A gente tem hoje 4 grandes variantes, por assim dizer, são as variantes que causam preocupação na comunidade. E dessas variantes, todas elas, de alguma maneira, reduziram a eficácia das vacinas, mas não a ponto de tornar as vacinas ineficazes. A que causa mais preocupação hoje nesse sentido é a variante Delta, que surgiu na Índia, e essa variante ela conseguiu reduzir a eficácia das vacinas e ser uma variante mais transmissível e suspeita que ela seja mais capaz de causar uma doença grave. Mas, mesmo assim, todas as vacinas até então testadas, elas têm se mostrado eficazes contra essas novas variantes. É até uma forma da gente se proteger contra as variantes, porque às vezes as pessoas acham que pegaram Covid, têm uma certa imunidade, e a vacina é mais eficaz em promover a imunidade contra as variantes do que propriamente já ter tido Covid. E isso é uma coisa que a gente tem dados que começam a surgir nesse momento, que é uma outra situação. A necessidade de imunizar as pessoas que já tiveram Covid também para promover uma imunidade mais potencializada, mais ampla. As vacinas, elas trabalham dentro do contexto de reconhecer várias partes do vírus. Então, para eu ter uma perda considerável a ponto de tornar a vacina ineficaz, eu precisaria que esses locais em que as vacinas atuam ou que foram engenhadas para mudem. E isso até então não aconteceu ainda bem. Nesse contexto, a gente tem, através de mutação do local X ou Y, você tem uma redução da eficácia das vacinas, mas ineficácia não. Até então, a gente está protegido sim. Doutor Rodolfo, as pessoas também ficam com certo receio de tomar alguns tipos de vacina, por exemplo, a da AstraZeneca, que todo mundo já vai falando, que dá muita reação, dá febre, dá alguns sintomas. E aí, muitas pessoas ficam até com medo de tomar a vacina, achando que o sintoma da vacina pode ser pior até que o do coronavírus. Enfim, surgem essas confusões. O que a gente pode falar sobre esses sintomas, essas reações das vacinas? As reações das vacinas são comuns, então, assim, e até são esperadas. É normal tomar vacina e ter reação. Na verdade, é um bom sinal, porque a reação nada mais é do que o sistema imunológico reagindo àquela coisa estranha que foi inoculada. E através dessa coisa estranha inoculada é que o organismo vai aprender a lidar com o vírus, e quando tiver contato com o vírus, vai ser capaz de impedir a multiplicação do vírus e assim você vai estar imunizado. Então, reações são coisas esperadas e são coisas boas. Não significam que elas não sejam incômodas. Então, ter febre, ter dor no local de aplicação, ficar com prostração, essa moleza no corpo, isso é desagradável, mas isso pode ser facilmente revertido com sintomáticos. Nenhum desses sintomas, ele nem chega perto sobre o que o Covid pode causar. Então, quando você entra no Covid, infelizmente, por mais que a maioria dos casos seja de casos leves, você está sujeito a ter um adoecimento grave, independente de comorbidades ou não. Em maior ou menor proporção, você vai ter essa chance. Então, a vacina não tem causado reações graves, a vacina não é capaz de levar a uma situação ameaçadora de vida. Então, a vacina é, com certeza, infinitamente superior à situação do que o Covid, por assim dizer. Então, não existe comparação. A vacina é muito melhor do que o Covid, a vacina é muito mais capaz de promover a imunidade,
As reações vacinais são coisas facilmente manejáveis e que, assim, elas são esperadas e que não devem assustar as pessoas na hora de se imunizar. Pois é, a gente já bem observa isso com a própria imunização das crianças, né? As crianças, quando elas vão fazer aquela série de vacinações ao nascer, a gente observa várias reações, né? Até as crianças um pouquinho maiores, de 5 anos de idade, quando vão renovar algum tipo de vacina, elas têm sintomas. Então, a gente já sabe disso. A gente que é pai, a gente que é mãe, que acompanha alguma criança, já sabe disso. Então, funciona de forma semelhante conosco, né? Com nós adultos. Não há o que temer. A gente realmente consegue manejar uma febrezinha dentro de casa, né? Uma prostração dentro de casa. A gente consegue fazer isso tranquilamente. Muitos pais têm até experiência com os filhos. E realmente, doutor Rodolfo, como você bem colocou, né? Hoje em dia, não tem mais isso. No início da pandemia, a gente falava, né, que o coronavírus ele tinha uma predileção muito forte pelos idosos, por público com comorbidade, mas hoje o que a gente vê é que esse perfil está completamente diversificado, muitos jovens, saudáveis, adoecendo de maneira grave, então realmente é importante que a gente leve isso em consideração e que tenha responsabilidade consigo, com suas atitudes. É preciso realmente que a gente tome essa vacina por nós, por cada um de nós e também pelos outros, né? A gente só pode vencer o coronavírus realmente agindo de maneira coletiva. Não há como fazer isso só o governo, só a população, enfim, realmente precisa todo mundo se unir. Doutor Rodolfo, em relação ainda a essa imunização, a gente fica também com dúvidas em relação à medicação. Muitas pessoas pensam, eu já sei que eu vou tomar uma vacina, que a vacina vai me dar febre, que a vacina vai me dar moleza, vou tomar logo algum remédio para dor. E aí, medica antes ou não? O ideal é que não, Mirna, é esperar ter a reação para tratar o sintoma. Porque muitas vezes você pode não ter a reação e você vai estar tomando uma medicação de maneira desnecessária. O indicado é esperar ter os sintomas e, quando os sintomas surgirem, tomar o sintomático. Nesse contexto, como você bem disse, assim, as crianças já passam por isso. Existem uma série de vacinas que podem dar febre nas crianças, prostração, faz a criança perder aquele dia de escola, e isso tudo já é sabido. Até pensando em reações mais raras, até hoje a gente não tem nenhuma reação grave documentada através de qualquer vacina. Você comentou a vacina da AstraZeneca, e essa vacina causa um grande receio em relação à trombose. Existem pessoas que tiveram trombose e tomaram a vacina, mas não existe nenhuma documentação de que as vacinas foram as responsáveis por essa trombose. A chance de você ter uma trombose junto com a da vacina da AstraZeneca é infinitamente inferior à chance de você ter trombose pelo Covid. A chance é até menor do que, por exemplo, você perder a vida num acidente de avião, que já é uma chance extremamente baixa. Então, assim, a gente está falando de medos que são colocados e incutidos muitas vezes por informações que são falsas, levianas, são trazidas exatamente para assustar a população. O benefício que se tem com isso, ninguém sabe, a gente só vê malefícios nessa situação. Então, as pessoas que vão para o posto de imunização, elas devem saber que elas estão indo se vacinar com vacinas que foram testadas, foram utilizadas em milhões de pessoas por todo o mundo, e essas vacinas têm feito os locais onde se vacinou uma grande quantidade de pessoas voltar à vida normal. A gente vê os Estados Unidos voltando a ter eventos com grandes públicos, a necessidade do uso da máscara lá já está caindo. Israel, da mesma maneira, vários locais na Europa se abrem, até mesmo na China, onde surgiu o vírus, você tem bolsões de pessoas de populações imunizadas e que fizeram distanciamento que conseguem voltar a uma vida normal. Então, esse é o caminho. A gente deve ir para o posto de imunização sabendo que a vacina é a nossa salvação contra a Covid e não uma fonte de problema. Doutor Rodolfo, em relação já a esses países que estão conseguindo já tirar a máscara em ambientes, né, a céu aberto, em ambientes com maior circulação de ventilação, enfim, será que isso não seria um pouco precipitado, sabendo que a cepa indiana está aí e que nossas vacinas elas não foram feitas de maneira específica para essas cepas que podem surgir outras ainda, né? A gente sabe que o vírus está circulando muito. Então, será que isso não seria um pouco perigoso para esse tipo de atitude neste momento, por mais que a população esteja amplamente vacinada? Ou isso a gente não pode saber agora?
A gente, na verdade, essa questão das novas cepas, Mirna, elas vão persistir por algum momento. Até pela experiência que a gente tem com outros vírus respiratórios. Por exemplo, a gente se vacina anualmente contra a influenza. E o que se faz nessa vacinação é adaptar essa vacina contra as cepas novas do influenza que surgiram. Então, é uma discussão que existe, mas provavelmente o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, por muito tempo vai circular dentro da humanidade e que a gente vai adaptando vacinas de maneira anual ou bienal. De alguma maneira, a gente vai vacinar com uma certa periodicidade contra a doença. Mas, nesse momento, as pessoas já vão ter anticorpos basais que talvez não sejam tão eficazes contra essas novas variantes, mas que reduzam a possibilidade de adoecimento grave. E isso vai ser um fator protetor. O que levou essas populações a reabrirem foram os estudos em relação à eficácia das vacinas que foram utilizadas. Quanto mais eficaz uma vacina é de maneira individual, uma menor proporção da população precisa imunizar. Então, por exemplo, quando a gente fala de vacinas com eficácia por volta dos 90%, quando eu vacino cerca de 50% da população, eu já elimino de maneira considerável a circulação do vírus. Isso foi o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eles já vacinaram cerca de 50% da população com 2 doses, isso é importante dizer, porque imunidade só vem com as 2 doses e depois de 3 semanas, idealmente, dessa segunda dose. E aí, a partir disso, eles notaram uma redução absurda do número de casos de Covid e do número de internações. Hoje, os profissionais de saúde nos Estados Unidos, eles veem um paciente internado com Covid, 2 pacientes internados em grandes locais. Cidades como Nova York passaram por um colapso absurdo de pessoas corpos sendo guardados em refrigeradores improvisados. Essas cidades passam dias e dias sem registrar qualquer óbito pela Covid. Então, isso com 50% da população imunizada. Já tem uma certa normalidade de vida nesse contexto. Agora, a gente que tem uma certa heterogeneidade de vacinas, então, por exemplo, a gente vacina com as vacinas da Pfizer, que tem 90% de eficácia, e também com a Coronavac, que tem próximo de 50% de eficácia, a gente vai precisar de uma população maior. Estima-se que uma população por volta de 60% a 70% da população imunizada vai levar a gente a uma vida normal. Mas que isso a gente espera que seja atingido o mais rápido possível. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí, que no próximo bloco nós vamos falar sobre Coronavac, vamos falar mais um pouco sobre a proteção da Coronavac, vamos falar também sobre novas vacinas que podem chegar, podem entrar no nosso esquema, né, no nosso plano nacional de imunização, Sputnik, Covaxin. Vamos conversar sobre essas vacinas com o Dr. Rodolfo. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai tirar muito mais dúvidas suas, minhas, enfim, da gente.